Nós não podemos e nem devemos ignorar as nossas irmãs em Cristo e as suas histórias. Olá, eu sou a Dani Cador, eu sou teóloga, design de moda, escritora e também criadora do Ministério Online Vem e Vamos. Se você ainda não acompanha, não deixa de seguir lá. E aqui na internet eu compartilho sobre Jesus, Bíblia, palavra, e no vídeo de hoje, de maneira especial, nós vamos falar sobre como era a vida das mulheres nas comunidades judaicas e greco-romana nos primórdios do cristianismo. E pode parecer um assunto um pouco aleatório para você, mas a verdade é que a gente só consegue compreender o quão impactante foi escutar as boas novas de Cristo para essas mulheres, quando nós compreendemos o contexto em que elas viviam. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a história da mulher na igreja cristã ela não foi diferente da mulher retratada na história da humanidade. E o que eu quero dizer com isso? A mulher, ao longo dos séculos, o feminino, ele nunca foi visto com tanta importância pela história. É por isso que você, na escola, ou até mesmo se você estudou um pouco em livros de história depois de já adulto, você perceba que mulheres são pouco mencionadas. Isso acontece porque, em primeiro lugar, no contexto histórico do passado, as mulheres sempre foram vistas como seres de segunda categoria. E por isso os seus relatos também eram vistos como dispensáveis, não interessantes ou dignos de serem marcados. E nós precisamos de verdade compreender que muitas vezes isso também afetou os relatos das mulheres cristãs e como eles chegaram até nós. Mas não é por existirem poucos relatos de mulheres cristãs, poucos papéis que nos chegam, comparado com a quantidade de informações que nós temos sobre o masculino, que nós devemos pensar que as mulheres não foram ativas e participativas nas comunidades cristãs. Longe disso, existem inúmeras provas de que as mulheres também estavam construindo e empregadas no empenho do evangelho. E eu acho interessante mencionar uma escritora, pesquisadora, que eu já li praticamente todos os livros dela, que é a Ruth Salviano de Almeida, e ela fala sobre a mulher na esfera cristã. Desde os primórdios do cristianismo, e muita coisa que eu vou compartilhar hoje com vocês saiu de um livro dela, até as mulheres na Reforma, no Pentecostalismo. Então é muito interessante, se você não conhece, pesquisar os livros dela. Eu gostaria de mostrar eles, mas os meus estão no Brasil. Aqui eu não tenho nenhum, mas eu vou deixar os links na descrição para que você possa conhecer mais os livros dela e compreender também mais sobre a história da mulher nos primórdios do cristianismo. E uma das coisas que ela fala é que o feminino, ele de fato sempre foi sendo deixado de lado na história, mas que de maneira nenhuma nós devemos crer que as mulheres não foram participativas, isso que eu falei anteriormente, que elas não participaram na construção do evangelho. O que aconteceu é que isso não foi relatado tão intensamente como foi relatado o que os homens fizeram, os feitos dos homens e a participação dos homens. E algo que também revela como o feminino ele é muitas vezes visto como inferior na hora que nós estudamos, lemos ou até apresentamos os relatos bíblicos é o fato de que normalmente pregações sobre mulheres consistem em pegar essa mulher e dizer o que as outras mulheres devem imitar ou evitar. Muito raramente nós escutamos pregações sobre mulheres que apresentem lições, que apresentem ensino e também moralidade tiradas daquele texto. Normalmente os textos usados apresentam como personagem principal majoritariamente homens. E engana-se quem pensa que a Bíblia só é formada por relatos de homens. Eu acho que eu estava no meu último ou penúltimo ano da faculdade quando eu resolvi, ao ler a Bíblia, riscar todas as vezes em que uma mulher aparecia de rosa. E eu confesso pra você que a minha Bíblia ficou muito mais rosa do que eu imaginava. Porque a quantidade de vezes que mulheres aparecem e são retratadas nas escrituras ou sobre temas direcionados a mulheres é imensa e muito maior do que muitas vezes nós achamos que é. Justamente por quê? Porque nós não escutamos tanto sobre essas histórias, nós não nos aprofundamos tanto nessas histórias como nós deveríamos. E sobre esse início de vídeo, recorde 2 pontos. O primeiro não é porque nós temos poucos relatos comparado com o masculino de mulheres nos primórdios do cristianismo, e até mesmo no que prosseguiu depois, que nós devemos pensar que as mulheres não foram participativas, que elas não tiveram participação, porque elas tiveram. E o segundo ponto é que você não deve pensar que as mulheres e as histórias das mulheres na Bíblia são secundárias. Obviamente, em todo o drama da criação, em toda a narrativa bíblica, o principal é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor.
Mas as histórias das mulheres, quando colocadas ao lado das histórias dos homens, elas não possuem um peso inferior. E elas não servem somente como uma cópia ou um perfil a ser alcançado para mulheres, mas também como uma lição para toda a igreja, com ensinamento para toda a igreja, assim como todas as demais histórias bíblicas. E para a gente conseguir compreender com profundidade o que significou as histórias das mulheres nas páginas da Bíblia e até as histórias das mulheres cristãs que nos chegaram dos primórdios do cristianismo, é fundamental que a gente compreenda o contexto em que essas histórias aconteceram e como as mulheres viviam. Porque quando nós compreendemos como era o contexto histórico, nós nos maravilhamos ainda mais com a maneira que Jesus tratou essas mulheres. Eu já vou dar um spoiler do final desse vídeo, que Jesus tratou as mulheres de uma maneira completamente ruptiva como elas eram tratadas pela sociedade. Ele atribuiu uma dignidade, um senso de valor e até mesmo deu atenção para essas mulheres de uma maneira muito diferente de como elas eram tratadas e vistas socialmente. Mas a gente só percebe isso, essa atitude de Jesus para com o feminino, quando nós de fato compreendemos como essas mulheres viviam e como elas eram vistas pela sociedade. Sem esse contexto histórico, sem esse aparato cultural, nós não conseguimos compreender tão profundamente a maneira amorosa e digna que Jesus tratou as mulheres. E para começar, eu quero falar com você sobre o mundo judaico. O mundo judaico, ele tinha um sistema mais complexo do que os outros povos e as outras civilizações. Isso porque ele envolvia dentro dele um grande sistema religioso. Se você viu o Sermão do Monte, você vai ver como muitas vezes Jesus criticava os fariseus. Isso por quê? Porque eles observavam em toda a sua vida um sistema de moralidade que eles tinham como religioso de maneira extremada e torta. Então o que eu quero dizer com isso? É que você percebe ao longo da Bíblia que o sistema judaico de vida, ele sempre envolvia questões religiosas. Isso não acontecia necessariamente com todos os outros povos. E nesse sistema, as mulheres elas não participavam da vida pública. Elas basicamente viviam no âmbito casa e no lar. E talvez você diga, Dani, isso não é um problema, é ótimo ficar em casa, é ótimo ficar em casa. Mas naquela época as mulheres elas não poderiam sair de casa sem estar cobertas, elas não poderiam dentro do sistema judaico tampouco estar na frente da sua casa conversando com um desconhecido. E se elas fossem vistas falando com um desconhecido, isso já bastava para que o marido pudesse pedir divórcio. Então é possível já ver aqui o como a mulher tinha zero autonomia e zero liberdade para viver a sua vida e fazer suas escolhas. Isso não existia. E no âmbito religioso, as mulheres também tinham muita limitação. E tem uma frase que foi escrita em 190 depois de Cristo que falava sobre a relação da mulher com a lei, que diz assim: aquele que ensina a lei à sua filha, ensina-lhe a devassidão. Ela fará mau uso do que aprendeu. Isso já nos mostra que as mulheres tinham um acesso extremamente limitado à Torá. Indo além, elas não sentavam e não tinham o mesmo lugar que os homens na hora de aprender. A Torá ela era restrita para os meninos. As mulheres elas não eram instruídas nos ensinos da mesma forma que os homens, porque elas eram vistas como seres de segunda categoria e, como consequente, não aptas para receber essa informação, porque elas fariam mau uso do que elas receberam e aprenderam. E outro ponto que revela como as mulheres eram vistas na época é uma bênção matinal que era recitada todas as manhãs. E foi escrita pelo Rabi Meir e dizia assim: o homem deve recitar 3 bênçãos cada dia. E elas são: que me fizeste do povo de Israel, que não me fizeste mulher, que não me fizeste ignorante. Então, naquela época, as mulheres eram vistas como algo tão secundário e inferior que o homem deveria agradecer diariamente por não ter nascido mulher. Então fica claro que a mulher, na época em que o cristianismo estava se desenvolvendo, na sociedade da época, ela era vista como um ser de segunda categoria, colocada sempre somente no âmbito casa. Isso é um assunto muito interessante, porque justamente no início do cristianismo, as igrejas e as comunidades de fé terem acontecido nas casas, fez com que as mulheres tivessem uma participação maciça e um papel extremamente importante na formação das primeiras igrejas. Isso é uma informação que muitas vezes nós deixamos passar. E é mais interessante ainda observar que algo que era ruim para as mulheres da época, que era um fardo, um peso, não ter liberdade nem de ir para a porta da casa conversar com alguém, acabou sendo uma forma também delas serem participantes, de Deus colocar as mulheres, independente da sociedade da época, como participantes do que ele estava fazendo no mundo. De maneira que as igrejas foram crescendo no primórdio do cristianismo dentro das casas e as mulheres eram ali que estavam.
O segundo grupo de como as mulheres eram tratadas que a gente vai observar é no mundo greco-romano. Em primeiro lugar, a situação das mulheres no mundo greco-romano não era muito melhor do que como elas viviam no mundo judaico. E 2 pontos que revelam isso são, o primeiro deles, que as mulheres não eram contadas nos recenseamentos, elas não eram vistas como alguém que deveria ser contado nessa época, e nem só falando no quesito guerra, mas como elas não eram importantes o suficiente para serem contadas. O segundo ponto, e esse para mim me chamou muita atenção quando eu li, é que as mulheres, elas não recebiam um nome próprio, elas recebiam um nome que era a extensão do sobrenome da família. Basicamente, elas recebiam o sobrenome da família e alguma coisa que as identificassem, como a primeira, a segunda, a última, complementando o nome delas, para que então existisse distinção entre as irmãs. Diferente dos homens, que aí sim recebiam um nome próprio, um nome único, um nome que atribuía identidade para eles. Mais uma vez fica claro, mulheres não eram vistas como tão importantes a ponto de receberem uma identidade. Agora sobre o mundo greco-romano, uma afirmação que trata exatamente isso foi dito por Hugo Gélio, e ele diz assim: se nós pudéssemos perpetuar sem esposar, ó romanos, não haveria um só entre nós que quisesse esse encargo. Mas já que a natureza quis, por um lado, que fosse absolutamente impossível ser-se feliz com as mulheres, e por outro que elas fossem necessárias à propagação da espécie humana, é preciso que sacrifiquemos a conversão do estado à felicidade da nossa vida. O que ele está dizendo aqui? Mulheres trazem infelicidade, mas nós precisamos aumentar a nossa sociedade. Então nós casamos, aceitamos essa infelicidade em prol do Estado. E eu acho importante frisar que essa é uma ideia que aconteceu há 2000 anos atrás, que não tem ligação direta com o cristianismo, mas que muitas vezes, infinitas vezes, ela segue sendo perpetuada nas nossas igrejas, de uma maneira mais sutil, muitas vezes que envolva um tom de brincadeira, mas todas as vezes em que nós escutamos, por exemplo, piadas sobre o fardo de um homem casar, piadas sobre a obrigação do homem de ter um casamento e não como se isso fosse um lugar de prazer e contentamento, e muitas piadas que vêm até de líderes religiosos, como se a única coisa boa num casamento fosse de fato o sexo, a relação sexual, a propagação da espécie e o resto fosse somente um fardo. Então a gente precisa cuidar que muitas das ideias que nós reproduzimos, elas não são um vento fresco, elas não são uma novidade. E na verdade elas são ideias extremamente passadas, repletas de preconceito que não são bíblicas, mas seguem sendo perpetuadas no nosso meio muitas vezes sem nem serem questionadas. Então essa brincadeira de casamento ser um fardo e as mulheres serem um problema e as mulheres não serem tão agradáveis como os homens, elas não têm origem num pensamento bíblico. E nem mesmo devem fazer parte de uma pregação bíblica. Ou elas têm origem de ideias extremamente passadas, que somente são nocivas para a nossa comunidade, como esse pensamento era nocivo na época que ele acontecia. E no mundo greco-romano, a religião também não era um lugar fácil para as mulheres, porque elas viviam com medo que algo iria acontecer, elas eram imersas em superstições e também constantemente faziam penitências em favor dos deuses. Então, o âmbito da religião não era, com certeza, um lugar de respiro para as mulheres, muito pelo contrário. Era um lugar de extrema aflição e insegurança. E não é de se estranhar e nem de surpresa que a mensagem de Jesus e a maneira que Jesus tratou essas mulheres de ambos os mundos tocou elas de maneira tão profunda que mesmo sofrendo preconceito, elas seguiam Jesus. Porque o que Jesus falava era contracultural, era uma novidade de libertação, onde elas deixavam de ser escravas de um padrão que as oprimia e passavam a ser servas do Senhor, vivendo em submissão ao Senhor. E ao saber disso, nós não nos admiramos com a quantidade de mulheres que foram queimadas por seguir Jesus, que entregaram seus corpos por seguir Jesus, que entregaram todas suas finanças por seguir Jesus e para seguir Jesus. Porque as boas novas é o que de fato deu nova vida para elas e as libertou da maneira que elas conheciam que elas deveriam viver. Porque agora elas tinham um mestre amoroso e que dava dignidade para elas. Em contrapartida de como elas viviam antes, sem dignidade, sem ter a compreensão de quem elas eram, que elas eram plenas criaturas criadas à imagem de Deus, que mereciam ser tratadas dessa forma. E isso nos mostra o porquê é tão importante nós estudarmos o contexto histórico e cultural, não só dos primórdios do cristianismo em relação às mulheres, mas sobre toda a Bíblia. E nesse caso em especial, abre os nossos olhos para 2 pontos. O primeiro deles é que nós conseguimos de fato ver
a maneira que Jesus tratou as mulheres, a linda, bela maneira, estabelecendo dignidade numa sociedade em que elas eram vistas como de segunda categoria. E ele segue fazendo isso, ele segue dando dignidade para nós. Ele segue nos dando dignidade, mesmo quando querem nos ensinar que nós somos inferiores, um fardo no casamento, que nós não temos serventia. Ele segue nos dando dignidade. Jesus não somente estabeleceu uma identidade nova para essas mulheres, mas ele também as escutou num mundo em que ninguém queria as escutar. Ele também as ensinou quando elas não poderiam aprender a Torá. Ele também as ensinou num mundo em que elas não eram bem vistas como aprendendo sobre religião. Ele também as ensinou em um momento histórico onde não era bem visto ser visto como uma mulher, quem dirá ensinando sobre fé para uma mulher que, como a gente leu, não saberia exatamente o que fazer com isso. Compreender o contexto histórico nos leva a compreender o quão grande foi o amor de Deus e a maneira que ele tratou as mulheres enquanto ele esteve aqui na Terra. E esse contexto, ainda na mesma lógica, nos leva a compreender o quão libertadora foi a palavra de Jesus para aquelas mulheres naquela época. E sobre isso eu acho importante mencionar que nós vivemos em outro tipo de sociedade, com outras dificuldades, com outros problemas, e eu creio que de uma maneira muito melhor do que elas viviam. Mas nós também temos as nossas prisões. Talvez prisões que não são diretamente nos impostas por algum contexto social, muitas são, como padrões de beleza inalcançável, como uma busca insaciável por produtividade, ou quantos filhos nós temos que ter, ou não ter, ou se a gente vai trabalhar fora ou dentro de casa, prisões que a gente não é tão imposta como elas eram, nós temos escolhas de entrar ou não, mas que são capazes de cair por terra diante das boas novas do Evangelho. Assim como Jesus libertou essas mulheres, ele segue nos libertando das nossas prisões, porque ele segue restaurando a nossa identidade e a nossa dignidade. E no nosso próximo encontro nós falaremos ainda mais sobre como Jesus tratou as mulheres enquanto esteve nessa terra. Nosso enfoque será total para isso e eu te convido a estar aqui, não só estar aqui, mas estar aqui com desejo de aprender tudo o que o Senhor fez, que muitas vezes nos passa despercebido por uma falta de contexto, mas que quando nós compreendemos o contexto, nós nos maravilhamos diante do amor de Deus por nós. E eu também quero te lembrar que na próxima semana, dia 29/8/2023, eu não sei que ano você está vendo esse vídeo, nós vamos iniciar oficialmente a nossa série de estudos sobre as mulheres da Bíblia. E nela nós vamos estudar a maior parte das mulheres mencionadas na Escritura. Como eu falei no início, não de um ângulo de você deve copiar isso e não copiar isso dessa mulher, mas de um ângulo de aprendizado e lição, como nós estudamos todos os outros textos da Bíblia. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal, fazer tudo isso, porque é isso que você me ajuda a continuar fazendo vídeos aqui pra internet ensinando a palavra. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!